nosso Pai, Senhor nosso cuidador, guardador, sustentador, mantenedor, Senhor nosso governante maior, nosso Rei, Senhor que está conosco em todos os momentos das nossas vidas, Senhor que não nos abandona, Senhor que cuida de nós, Senhor que nos alimenta, Senhor que nos veste, Senhor que nos dá aquilo que precisamos e pela compaixão e misericórdia nos dá até mais. Graças nós te damos. Bendizemos o Senhor na beleza da sua santidade e da tua bondade. Buscamos, ó Pai, nesta manhã, te cultuar, te adorar, te bendizer, te glorificar, te engrandecer, te louvar e proclamar o teu santo amor. Pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos santas e poderosas por sobre nós. Cuida de nós, ó Pai querido. Não permita que venhamos a desviar do caminho santo. Fala conosco. Queremos aprender do Senhor. Queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E só o Senhor pode nos ajudar. Fala conosco, Pai querido. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal. Esta é a minha oração nesta manhã, com ações de graças no nome do Cristo Jesus. Amém. Depois de um cafezinho ruim, café ruim que eu faço, viu? Esse café, até que fazer o café normal, de pó, eu faço aí regularmente, um café bonzinho. Agora, fazer o café solúvel eu não consigo acertar, não adianta. Muito bem. O que você acha que nós estamos fazendo aqui? Eu estava ontem vendo, já era tarde, né? Não sei exatamente que hora que era, mas eu estava vendo televisão e aí passou a chamada de um programa. E nesse programa a moça era um casal. O programa é de um casal. E a moça do casal, a mulher do casal, né? Porque casal, você sabe, é um homem e uma mulher e um homem. Isso é casal. A moça pergunta assim para o rapaz: o que nós estamos fazendo aqui? Aí o rapaz diz assim: mas estamos fazendo aqui aonde? Ela fala: aqui, nesse mundo. O que nós estamos fazendo aqui? Ele fala assim: mas por quê? Existe outro mundo para a gente estar? Não, acho que não, diz ela. Mas então, se não existe outro mundo para a gente estar, nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos aqui, porque aqui é o único lugar que a gente pode estar, né? É um negócio cheio de humor e tal. E eu fiquei pensando naquilo, né? Não aquilo exatamente que foi dito, mas numa situação dessa que quantas vezes a gente pergunta, né? O que eu vim fazer neste mundo? O
que eu estou fazendo aqui? Você nunca se perguntou isso? Claro que sim. E a Bíblia responde. A Bíblia nos dá esta informação. E eu convido você, porque é deste assunto que eu vou falar hoje. O que nós estamos fazendo aqui, né? Qual a nossa função aqui? Eu vim aqui para quê? Por que você está aqui? Por que você casou? Ou está namorando? Ou teve filhos? Ou está esperando? Por quê? O que nós viemos fazer aqui? Por que eu nasci? É uma pergunta assim, meia que filosófica, né? Tem um pouco de filosofia e tal. Mas a Bíblia responde o que nós estamos fazendo aqui. E quando a Bíblia nos dá esta resposta, ela responde junto mais um montão de coisas, né? Quando ela nos dá esta resposta, ela lança por terra esta falsa teologia da prosperidade. Quando ela nos dá esta resposta do que nós estamos fazendo aqui, ela lança por terra quando te chamam de desigrejado, né? Às vezes nos chamam, a mim chamam, muitas vezes. Ah, você é um desigrejado. Como sou desigrejado, né? Eu tenho pena das pessoas que falam isso, porque elas valorizam mais a denominação que elas frequentam do que o corpo de Cristo. Porque eu não faço parte daquela denominação, nem daquela, nem daquela. Eu não faço parte do corpo de Cristo? Claro que faço. Claro que faço. Claro que você faz. Se você está fora de uma denominação, não quer dizer que você está fora do corpo de Cristo. Então as pessoas nos chamam de desigrejados, porque eu não falo de igreja aqui. Não falo. Nunca falei e nunca vou falar, porque não é esta a proposta da programação Graça e Paz. Então, quando a Bíblia responde isso para a gente, ela nos ajuda a entender mais um conjunto de coisas. E eu quero convidar você para você abrir aí, meu irmão, minha irmã, a sua Bíblia, né? Ao invés de ficar ouvindo conversa de não sei quem, abre a Bíblia, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. A resposta está aqui, o que nós estamos fazendo aqui na terra. Por que nós viemos para cá? E o que fazemos aqui? E esta resposta é tão clara, tão evidente, né? Que alguns cantam em versos e prosas aí dizendo assim: você nasceu para ser feliz, não é? Você já ouviu isso? Não, a Bíblia em lugar nenhum diz isso. Olha só, você tem a Bíblia? Leia comigo, 1 Pedro 2,11. Se você não puder ler agora, ouça, eu vou ler. A fé, segundo a própria Bíblia, vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
Muito bem, amados irmãos, queridíssimas irmãs, vocês que nos ouvem aí, vocês que têm a paciência de ouvir a palavra de Deus. O que nós viemos fazer aqui? Você já viajou, não viajou? Você já não foi para a praia, na casa de um parente? Eu conheço uma opção de gente que tem pai, mãe, irmãos em outras cidades. Então as pessoas de tempos em tempos vão lá viajar. São peregrinos, viajantes. É isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos viajar, conhecer a terra. E aqui, nesta viagem, porque é isso que a gente faz nas viagens, não é? Quando a gente viaja, a gente não vai conhecer os lugares. Nós estamos aqui conhecendo a terra. E conhecendo a terra, nós recebemos a salvação aqui. Então, o que nós somos aqui? Peregrinos. O que são peregrinos? Viajantes. São pessoas que viajam. Viajantes. Peregrinos. Viajantes. Forasteiros. Por que forasteiros? Quando você vai para uma cidade que não é o seu local de moradia, não é o seu local de residência, você é forasteiro lá. Você não é de lá. Você está lá, ou está passando por lá. Quantas vezes a gente vai viajar e a gente para no caminho, não é verdade? O ônibus para, desce todo mundo, vai no banheiro, não é? Vai comer alguma coisa, tomar um café. E naquela localidade você é forasteiro. Você é um viajante, um peregrino e forasteiro. É exatamente isso que a Bíblia diz que nós somos aqui na Terra. Somos viajantes e somos forasteiros. Não somos daqui, nós somos de fora. Nós viemos aqui para receber a salvação através de Cristo Jesus. E enquanto nós estamos nesta viagem aqui pela terra, nós vamos nos relacionando com outras pessoas que também são viajantes, ou algumas traduções da Bíblia usam viandantes. Talvez a sua esteja assim, que nós somos viandantes, E a gente vai encontrando outras pessoas que também são peregrinos, forasteiros, viandantes, e vamos nos relacionando com elas e formamos famílias de forasteiros e peregrinos, até o dia que nós partimos para a morada eterna. Está entendendo? Por que morada eterna? Porque é onde nós vamos passar a vida. Realmente, isso aqui é um período muito curto de vida. Alguns vivem 70, 80. Estava conversando com uma conhecida aí na terça-feira. Estava triste porque o vovozinho dela tinha morrido com 98 anos. Eu falei, espera um pouco. 98 anos, você está triste que ele morreu? Por favor, Não é que eu sou frio, insensível, mas 98 anos. Viveu bem, viajou aqui na Terra por 98 anos, conheceu pessoas, constituiu família. Não sei para onde ele foi,
não sei detalhes desta pessoa, né? Mas foi para a morada eterna. E é isso que Pedro nos lembra. Olha, você que está aqui na terra, você que está me ouvindo nesta manhã de quinta-feira, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Quando a gente tem entendimento das coisas, a nossa vida muda. Você é um viajante aqui. Não porque eu comprei uma casa, porque eu comprei uma fazenda, tudo bem, você comprou, você vai aproveitar, você vai ser dono dela, entre aspas, né? No período que você estiver aqui. Porque depois você vai levar com você? Você leva a sua casa? Não tem como. Porque o mundo para onde nós vamos depois não recebe coisas deste mundo. Não cabe lá naquele mundo as coisas deste mundo. A matéria que existe aqui, esta pessoa que você está ouvindo, e que alguns estão vendo pelo Facebook e outros verão pelo YouTube, não cabe lá naquele mundo. Então o que nós somos aqui? Passageiros, nós estamos de passagem aqui. E quando a gente tem este entendimento, o nosso comportamento muda. O que você está fazendo aqui? Você acordou nesta manhã preocupado, desesperado, e é natural, irmão. Irmão, que eu falo isso, não pensa você que eu estou imune a essas coisas, não, é natural. Às vezes a gente tem conta para pagar, eu tenho conta para pagar hoje, ó. Pensa que eu não estou aqui martelando, né? Não é porque eu tenho que pagar a conta, entenda bem por que eu martelo quando eu tenho coisa para pagar. É porque eu tenho um compromisso de pagar. Eu não sei, tem gente que fica preocupado, eu vou te pagar. Não, eu preciso pagar porque eu tenho um compromisso de pagar. Você está me entendendo? Mas isso tudo, se eu morrer agora, eu não vou poder levar essa dívida para a vida que eu vou. Não vou poder pagar lá no céu, vamos lá no banco do céu lá pagar. Não tem isso. E isso muda o nosso comportamento para com as outras pessoas. Por que nós somos viajantes aqui? Por que nós somos forasteiros? Porque a gente vive aqui por um determinado período. Esse senhorzinho que morreu, acho que foi segunda-feira, lá de Minas ele era, ele viveu, o período de vida dele foi de 98 anos. Mas o lar permanente dele vai ser agora, está sendo agora, depois da morte. A terra, por que nós somos forasteiros? Viajantes, estamos viajando pela terra. E por que forasteiros? Porque nós não somos cidadãos da terra. Nós não somos cidadãos aqui de Campinas, de Hortolândia, de Sumaré, de Nova Odessa, da Bahia, do Paraná. Não! Politicamente sim, mas espiritualmente não. Nós somos cidadãos de um outro mundo, porque é lá que nós vamos passar aquilo que a gente chama erradamente, mas todo mundo entende, né? Eternidade. Porque eternidade é aquilo que não tem começo e não tem fim, né? A nossa vida é depois que a gente parte daqui que a gente vai passar neste outro mundo. E quando a gente tem noção disso, tudo muda. Tudo muda. Porque você fala, meu Deus, como eu sou bobo, como eu sou idiota.
Eu estou sofrendo, isso tudo vai ficar aqui. Às vezes a pessoa luta para... Eu não estou dizendo que está errado, eu estou só mostrando exemplos. Cada um faz o que quer. Tem gente que luta a vida inteira para comprar uma casa e depois luta para pagar a casa. Quando comprou, pagou, morreu. Por causa disso que a igreja, que é o corpo de Cristo, não pode se acomodar neste mundo. A igreja não faz parte deste mundo, assim como nós não fazemos. Por causa disso que quando a gente ouve essas coisas que as denominações fazem, a gente critica, porque é fundamentado na Bíblia. A igreja não faz parte deste mundo, a igreja não pode ser amada por este mundo. Se a igreja é amada neste mundo, tem alguma coisa errada. Você sabe por quê que se canta nas igrejas, denominações, essas músicas aí? Porque seria muito hipócrita, quer dizer, seria muita falsidade, né? Cantar as verdadeiras canções cristãs. Por causa disso que se canta aí, sabor de mel, raridade, porque seria uma hipocrisia muito grande cantar aquilo que não faz, aquilo que não vive, aquilo que não acredita, aquilo que não faz parte da vida destas pessoas. Por causa disso que se canta hoje dentro das denominações as músicas que trazem nas suas letras paixões carnais, que fazem guerra contra a própria alma. Músicas que trazem na sua letra desejos incompatíveis à vontade de Deus. Então, quando a gente tem a noção exata que nós estamos aqui de passagem, quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu nem sei se à tarde eu vou estar aqui. Eu espero estar, mas não sei. Quanta gente luta por acumular bens materiais. Quanta gente anseia por prazeres deste mundo, coisas que fazem parte deste mundo. Irmão, eu não estou dizendo que você não pode, que você não deva comer, beber, que você não pode praticar o sexo no casamento. Não é isso que eu estou dizendo. Isso tudo faz parte deste mundo. Mas a gente não pode viver em função destas coisas. Porque estas coisas, quando a gente vive em função destas coisas, por sermos forasteiros, por sermos viajantes, estas coisas lutam contra o nosso bem-estar espiritual. Essas coisas levantam verdadeiras barreiras que impedem a nossa comunhão com Deus, impedem o nosso crescimento espiritual. Por causa disso que as igrejas, as denominações, a maioria delas, salvo raras exceções, são igrejas anêmicas. Você já viu uma pessoa com anemia? Você já viu? O sujeito fica magro, chupado, fraco, amarelo, está anêmico. Não tem mais glóbulo branco, vermelho praticamente no sangue. O sujeito faz exame de sangue lá, dá uma taxa baixíssima de glóbulos vermelhos. É anemia. As igrejas são anêmicas e os frequentadores da maioria delas
salvo raríssimas exceções, são anêmicos também. Mas não é anêmico no corpo carnal, é anêmico espiritual. E quando as pessoas descobrem a verdade bíblica, a maioria delas cria coragem e abandona essas denominações falsas que tem por aí, essas sinagogas de Satanás, e aí são chamadas de quê? Desigrejados, afastados, caíram na fé. Você sabe que esta mania de chamar as pessoas que foram iluminadas pela luz da glória de Deus de desigrejados, afastados, caiu na fé. Isso é coisa antiga. Isso vem lá, ó. Isso vem do Velho Testamento. Quando o povo judeu se misturava com outros povos, por causa disso que Deus sempre orientava o povo judeu a ficar junto, judeu com judeu, para não se misturar nas suas crenças. Mas acontecia. Aí, esses povos que se infiltravam no meio dos judeus, hoje os judeus que se infiltravam no meio desses povos, quando o judeu não queria adorar os deuses destes povos, que eram deuses pagãos, deuses de idiotas, quando o judeu, mesmo no meio destes povos, ou mesmo estes povos no meio do povo judeu, povos de hábitos condenáveis, e o judeu se recusava a praticar isso, porque adoravam o Deus único e verdadeiro, eles eram chamados também de desigrejados. Que é assim que nos chamam hoje, porque a gente não concorda com aquilo que não é bíblico, né? Por exemplo, pedir o dízimo não é para a igreja, a gente não concorda. Então, quando a gente diz assim, não, o dízimo não é para a igreja. Aí o pastor lá, vai lá, mostra e fala, não, isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Cadê? Aí você se recusa a dizimar, porque não é para a igreja. O sujeito fala que você caiu na fé, que você está rebelde. O sujeito fala que você está possuído. Mas na verdade, você não está querendo é seguir um ensinamento errado. Você não está querendo é misturar-se com a idolatria que existe aí fora. Mas Deus diz, olha, o que aconteceu aqui? Meu Jesus amado. Só um pouquinho, irmãos, que o negócio aqui está... O que houve aqui? Está correndo aqui, não para de correr, não. Eu vou ter que fechar aqui. Vou ter que fechar aqui, amado. Vai ficar sem som um pouco, tá? Mas não tem problema. Não sei o que houve aqui. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu com o computador aqui. Estava rodando tudo aqui. Então, amados, o que acontece? Acontece que você deve ter consciência que... Olha que loucura isso, nunca vi isso acontecer, primeira vez.
fechar de novo, né? Desculpa, viu, irmão? Irmã, você... não tem como, nós vamos ter que ficar sem som mesmo, porque depois eu vou ter que reiniciar aqui. Só que se eu reiniciar agora, eu vou cortar a transmissão, entendeu? Então nós vamos ter que ficar sem som de fundo. A igreja não pode ser amada pelo mundo, porque a igreja é totalmente contrária às coisas do mundo. E o mundo é totalmente contrário às coisas da igreja. Então, quando a gente entende esse tipo de coisa, a gente vê que a maioria das pessoas, mesmo estando dentro de uma igreja, na verdade, estão dentro de um sistema mundano. Estão fazendo parte de um sistema no mundo. Estão fazendo parte de coisas que o mundo oferece, mesmo estando dentro de um prédio que tem lá uma placa com o nome de uma igreja. Então, quando você se recusa a fazer aquilo, você é chamado de desigrejado, de rebelde. Quando você entende, olha, eu estou aqui de passagem, eu não sou deste lugar. A minha morada eterna é na glória, junto com Deus. É nos céus dos céus, como nós vimos ontem. Aí você é espezinhado. Então não fique triste, meu irmão, minha irmã, quando te chamam de desigrejado, porque isso já chamavam os nossos irmãos judeus lá no Velho Testamento também, eles eram chamados assim, porque eles não queriam seguir esses deuses pagãos, idiotas, não se entregavam a esses hábitos condenáveis. Eles eram chamados até na época de traidores do governo, dos reis. Por quê? Porque eles professavam lealdade ao Rei Celestial, e nós também. Nós temos aqui o nosso governo humano, né? Mas a minha lealdade, eu não sei a sua, aí é coisa de cada um. A minha lealdade é para com o meu Rei Celeste, que é Jesus Cristo. Se o governo humano está seguindo os preceitos do Rei Celeste, tudo bem. Agora, se os governantes humanos estão fazendo segundo as suas próprias vontades, e as suas próprias vontades são contrastantes com o governo celeste, eu vou ficar com Deus. Primeiro é Deus. Mas você vai ser chamado de traidor, disso, não importa do que vocês vão me chamar, chamem do que vocês quiserem, mas eu quero seguir ao meu Deus, porque a minha morada celestial é junto dele, é para ele que eu vou, é para ele que eu quero ir, é para ele que eu batalho para ir. Isso é de cada um, hein, meus irmãos e irmãs. Ninguém pode ser obrigado a abrir mão para seguir ao Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode ser obrigado. Vamos tentar aqui de novo, né, irmãos? Porque falar sem fundo não é fácil, hein? Duro, né? Parece que ficam uns buracos aí, não parece? Vamos tentar de novo aqui para ver se a gente consegue, né? Se a gente conseguir, muito que bem. Se não conseguir, fazer o quê, né? Agora vai explodir um pouquinho o som aí. Olha, irmãos, acho que deu certo. Aí, faz favor, fica firme. Então, ninguém é obrigado a fazer isso, mas o verdadeiro cristão vive assim, né? Se você for viajar lá para a praia, falando praia porque acho que é onde a maioria das pessoas gostam de ir, mas tem gente que prefere o campo, prefere o mato, né? Você vai
Você vai pagar o IPTU daquele lugar? Claro que não, você vai pagar o IPTU de onde você mora. Não é? Você é viajante naquele lugar. E é assim que nós somos. Então a gente vive ou deve viver como viajantes aqui na Terra. Viajantes, não se esqueça, você está viajando por aqui. A sua casa não é aqui. Mesmo que você tenha uma casa terrena aqui, mesmo que você pague aluguel como eu, né? Você mora tempo enquanto você está vivo. Vivo aqui na Terra, porque a sua vida, às vezes isso é difícil de ser entendido pelo homem natural, né? Porque a sua vida verdadeira é depois que você morre. Eu gosto de brincar, às vezes, assim, com algumas pessoas, né? Eu digo que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Pergunta para alguém, você quer morrer? Ah, já não. Mas você quer ir para o céu? Quero, mas precisa morrer. Então, a gente está aqui como viajante. Nós somos cidadãos do céu. Do céu. O que mais que eu anotei aqui? Que eu já perdi. E nós somos, olha, viajantes, cidadão do céu, e somos servos do nosso Rei e Senhor. Veja o versículo 18 aí de 1 Pedro 2. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Quem é o nosso Deus e Senhor? Tem uns que tem Deus e Senhor o patrão. Não, ele é o seu patrão. Ele é o seu empregador. Deus e Senhor, o meu Deus e Senhor, é o nosso Senhor. É o único Deus que existe. E mesmo quando Ele faz coisas que não nos agrada, nós devemos ser fiéis e submissos a Ele. Nós vamos viver a cada dia mais. Eu falo isso há muito tempo, e não falo isso para tocar trombeta, não. Eu falo isso porque às vezes a pessoa está nos ouvindo pela primeira vez hoje, e eu quero que ela saiba da consciência que nós temos em pregar o Evangelho, né? Nós estamos vivendo num ambiente extremamente violento, hostil. E eu falo, olha, e vou continuar falando. E isto vai piorar. Não vai melhorar. Nada vai melhorar. Ah, mas agora nós vamos eleger o fulano de tal para ser o nosso presidente, agora vai mudar o Brasil. Olha, eu quero dizer para você, assim, não vai mudar. Porque a tendência mundial, conforme a própria Bíblia, né? E quando a gente se vê como viajante, como forasteiro aqui, esta notícia acalma o nosso coração. É uma notícia dura, ruim, né? Alguém chegar e falar, olha, tá ruim e vai piorar, viu? Mas peraí, eu não sou daqui, eu estou de passagem aqui. Eu vou fazer a minha parte aqui, né? Eu vou procurar ser o melhor cidadão possível enquanto eu estiver aqui. Eu quero arrastar pessoas para junto do Salvador enquanto eu estiver aqui. Enquanto eu estiver aqui, a minha função vai ser pregar a verdade. Mas que este mundo aqui vai piorar a cada dia.
vai ficar cada dia mais turvo, vai viver cada dia mais numa névoa escura que impede a visão geral das pessoas. Isso é fato, eu falo isso sei lá quantos anos, né? Aliás, uma das primeiras vezes que eu falei, tá ruim e vai piorar, mas recebi uma avalanche de ligações. Naquela época não tinha nem esse negócio de WhatsApp, né? O pessoal ligava na rádio, xingava, mandava tirar da rádio, né? Lá atrás. Tá ruim mesmo, vai piorar. Mas não tem problema. Nós somos viajantes, nós não somos daqui. Daqui a pouco nós estaremos com o nosso Deus e Senhor, e nós não vamos nos ater, nos amarrar, e nem permitir que nos amarrem, nos acorrentem aos desejos carnais. Isso não quer dizer que a gente não tenha desejo, não é isso, né? Claro, eu sou homem, você é mulher, você é homem, está me ouvindo? Você, né? Todo mundo tem desejo. A pessoa precisa comer, a pessoa tem vontade de passear, a pessoa tem vontade de dormir. Deus não proíbe isso porque foi Ele que nos deu esses desejos. Desejos carnais são bons, desde que não sejamos escravos deles. Então, a gente não pode viver em função deles. Não tem gente que não vê, eu conheço pessoas assim, não vê a hora que termine o trabalho para tomar cerveja. O sujeito trabalha o dia inteiro esperando 5, 6 horas da tarde para ir tomar cerveja. Isso é viver em função de um desejo carnal. Você está entendendo a diferença, meu irmão, minha irmã? Desejo faz parte da nossa alma. Faz parte da vida aqui na Terra. Agora nós não podemos ser escravos desses desejos. É isso que a Bíblia condena. Porque aqui nós somos peregrinos e forasteiros. É isso que nós estamos fazendo aqui. Viemos aqui para ser salvos. Deus querido, amado Pai, poderoso Senhor, graças nós te damos, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor nos explica exatamente o que nós fazemos na vida. Por que nós viemos para cá? Viemos conhecer aqui, viajar aqui na Terra. Somos de fora, somos de um outro mundo, muito, infinitamente melhor. Um mundo que nenhum desses grandes instrumentos dos astrônomos consegue ver. É um mundo espiritual. É um mundo maravilhoso. É um mundo dos santos. É um mundo do trono de Deus. É um mundo dos salvos. É um mundo da alegria, é um mundo onde não há sofrimento, onde não há dor, onde não há cansaço, onde não há dúvidas. É de lá que nós somos. Um mundo que quando terminar o dia, se é que lá termina o dia, eu creio que não há dia e noite lá, mas pode haver, nós não estejamos extenuados pelo cansaço. Louvado seja o Senhor, que prepara esta morada para cada um de nós. Graças nós te damos, ó Pai querido. Te bendizemos, te glorificamos e te adoramos, porque o Senhor nos mostra aqui na sua palavra aquilo que estará e que está nos esperando.
que está esperando todo salvo em Cristo Jesus. E isso nos encoraja. Isso nos empurra e nos dá força para vivermos como forasteiros e como viajantes aqui na terra. Graças nós te damos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém.